Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre dicas para quem tem TDAH, para os pais, para os educadores e para as pessoas que convivem com crianças com TDAH. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como é que se dá esse transtorno, como é que acontece no cérebro, como que a gente diagnostica e como é o tratamento. E agora eu gostaria de dar para vocês algumas dicas e algumas sugestões de como lidar com essa criança. A primeira coisa, é importante que a criança que tenha TDAH, ela conviva com pessoas, com pais, com mães, com familiares, em um espaço harmonioso. A gente falou no vídeo anterior que dentro da cabeça dela os pensamentos são sempre muito acelerados, ela tem dificuldade de organização, ela tem dificuldade com foco. Então, quanto mais organizado o espaço onde ela vive e quanto mais harmonioso, melhor para que ela consiga lidar com esses sintomas. Reforçando um pouco a ideia da organização, é importante que o quarto dela, as coisas que ela leve para a escola, todos os pertences dessa criança também sejam organizados de uma maneira onde ela se encontre com mais facilidade. E os pais vão ter que ter bastante paciência no sentido de orientar a criança a se organizar. Sempre quando for fazer a lição de casa, sempre quando for brincar, orientações que todo pai faz para toda criança. Organiza brinquedo, tem uma caixa para cada tipo de brinquedo. Só que para a criança que é diagnosticada com TDAH, isso tem uma importância muito maior, porque isso ajuda ela a se organizar internamente também. Outra questão bem importante para os pais também saberem é que uma criança que tenha TDAH, ela precisa receber as coordenadas do que ela tem que fazer sempre de uma maneira direta, de uma maneira simples e uma coisa por vez. Não peça para o seu filho, olha, vai tirar o lixo do banheiro e depois tira o lixo da cozinha e depois leve tudo lá fora. Não, são 3 orientações ao mesmo tempo, ele vai ficar extremamente confuso. Ele vai pensar, tirar o lixo do banheiro, eu tenho que subir a escada, eu tenho que tirar daquela caixinha onde fica o lixo, eu tenho que amarrar o lixo, tudo isso vai vir ao mesmo tempo que vem tirar o lixo da cozinha, o lixo da cozinha fede, eu não gosto de tirar o lixo da cozinha. Todas essas informações, o cérebro dele vai trazer aqui para a parte frontal e a gente viu no outro vídeo que eles não tem filtro, então vem tudo ao mesmo tempo. E ele fica confuso. Então, foco na orientação clara e uma coisa por vez. E é importante que você procure nos pequenos detalhes quando ele agiu de uma maneira adequada, porque a maior parte do tempo ele vai estar fazendo coisas que talvez você ache que não é adequado. Você vai precisar ter uma resistência à frustração e uma paciência muito maior com ele. Mas isso não quer dizer que você tem que deixá-lo fazer o que ele quer. É importante que as regras na sua casa sejam muito claras e muito objetivas. Faça um quadro. Quais são as tarefas que ele tem que fazer no dia? Quais são as responsabilidades que ele tem? Quais os horários? Mantenha uma rotina para essa criança. É importante, a rotina ajuda a organizar. Você vai estar ajudando ele não só nesse período da infância e da adolescência, mas também na vida adulta. Outra coisa que vai ajudar bastante o seu filho que tem TDAH lá na vida adulta e agora é aprender a lidar com agendas, com lembretes. Então, se desde pequenininho ele se acostumar a sempre marcar, tal dia tenho prova, tal dia tenho que entregar o trabalho de história, ele vai, na idade adulta, levar isso para ele também. Assim como estabelecer prioridades. Então imagina que no final de semana ele tem um aniversário de um amigo para ir, ele tem um jogo de futebol e ele tem uma visita na casa da avó. 3 coisas, na cabeça dele vai ficar, o tempo todo ali fazendo o trajeto de ir para cada uma dessas coisas, como é que vai ser, a ansiedade de como é que vai ser em cada um desse lugar. Você vai precisar ajudar seu filho a identificar o que para ele é mais importante, o que ele vai fazer primeiro. Bom, atividades como jogo de futebol, já tem um horário agendado, então é importante que você siga aquele horário. A casa da avó pode ser talvez mais tarde, porque é um pouco mais flexível. Ensine seu filho a lidar com essas questões. Outra coisa importante, ensine o seu filho a lidar com a questão do tempo. Muitas vezes você vai chamá-lo e ele vai estar fazendo alguma coisa, às vezes ele está fazendo alguma coisa na qual ele tem hiperfoco e aí ele não vai querer ver. Está jogando no computador ou está brincando com
alguma brincadeira que geralmente chama muita atenção e ele não quer vir. É importante que você ensine essa questão do tempo. Olha, agora é a hora de almoçar. Se você não vier agora, em 10 minutos nós vamos ter terminado, em 20 minutos vamos ter terminado a refeição e você vai comer sozinho. Então, outra coisa importante que ele entenda é que o tempo dele, que está aqui na cabeça dele, é diferente do tempo que a gente percebe, né? E é importante que desde pequeno ele aprenda a lidar com isso. Como a gente comentou no vídeo anterior, a pessoa que tem o TDAH tem uma mente mais turbulenta, mais acelerada. Então é muito importante que ele também tenha atividades diferentes, que ele não fique o final de semana todo em casa, que ele não tenha um final de semana, um tempo de convivência com a família que seja monótono. Pense em coisas prazerosas para ele e para vocês que sejam diferentes, né? Programe coisas diferentes. No entanto, não sobrecarregue a rotina do seu filho. Uma criança com TDAH, ela não suporta os dias muito cheios de atividade. Ela se cansa muito. E quando ela se cansa, ela já se cansa com mais facilidade do que as outras crianças, né? Então a rotina dela não pode ser tão cheia de atividades assim. No entanto, é importante que as crianças façam atividade física. O transtorno do déficit de atenção geralmente vem acompanhado da hiperatividade na infância. Então as crianças são muito agitadas. E por isso a atividade física vai ajudá-la a se centrar, a ter um pouco mais, a jogar para fora toda essa energia, toda essa adrenalina, né? Isso também faz parte do tratamento. E por último, é importante que você saiba que, assim, sempre que você perceber um comportamento positivo, né? A gente já falou lá atrás que você precisa ressaltar, olha que legal, você conseguiu fazer, muito bom, gostei. É importante que o reforço seja imediato. Nós já aprendemos também no outro vídeo que as pessoas que têm esse transtorno, elas têm dificuldade de esperar, porque elas têm uma dificuldade no processamento da impulsividade. Então, tudo para ela tem que ser na hora, tudo ela quer agora, assim como a recompensa que você vai dar quando você elogiá-la. Então, é importante que a gente fortaleça a autoestima dela, que está sendo desenvolvida desde pequena, para que na idade adulta ela não tenha problemas dessa natureza. Bom, então é isso que eu queria contar para vocês. Espero que essas dicas sejam úteis. Uma coisa importante antes de finalizar é contar para você que o TDAH tem tratamento. Com as medicações que nós temos hoje na atualidade, a qualidade de vida das pessoas podem ser extremamente melhores e os prejuízos podem ser diminuídos. Mas é importante que ele seja diagnosticado quanto antes, para que o reflexo na vida adulta também seja muito menor. Hoje no consultório eu recebo muitos pacientes que estão depressivos ou que têm uma ansiedade muito grande em consequência do TDAH que não foi descoberto, que não foi tratado, né? E essas pessoas às vezes chegam com uma história e com uma autoestima muito baixa, e isso pode atrapalhar bastante na conquista dos objetivos, dos sonhos dessas pessoas. Então, quanto antes você conseguir saber o que você realmente tem ou encaminhar seu filho para um diagnóstico, melhor. E quem vai poder fazer esse diagnóstico é o psiquiatra ou o neurologista, repito mais uma vez, e eles vão medicar e vão tratar dos sintomas. Mas a consequência que o transtorno traz, a dificuldade de adaptação a ele, a aceitação e as comorbidades, que são as doenças que vêm junto com esse transtorno, quem vai cuidar dos reflexos que elas causam na vida das pessoas é o psicólogo. Então, procure tratamento, tem muitos profissionais que podem lhe ajudar. Eu indico também o site da Organização Brasileira do Déficit de Atenção. Eles estão sediados tem núcleos, né, em várias capitais do Brasil, e lá nesse site tem informações muito interessantes, muito completas, embasadas em pesquisas muito sérias. Quem se interessar um pouco mais sobre o assunto pode pesquisar por esse endereço que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, ok? Por hoje é só, um grande abraço e te espero nos próximos vídeos.